Oi, oi, pessoal, tudo bom? Hoje é a segunda aula de aquecimento que nós estamos tendo para o nosso curso que vai iniciar lá no dia 26, né? 26 até o dia 30 de janeiro, a gente vai ter um curso gratuito, 100% online, 100% gratuito, que vai trazer para você, né, como que você pode apresentar resultados para os seus clientes, que no caso são as famílias que você atende, e como que você pode se tornar uma profissional, uma psicopedagoga reconhecida, sendo que reconhecimento para mim é reter os meus clientes para que eles não abandonem o tratamento, ter autoridade no sentido de que essa família se torne uma aliada para fazer esse trabalho de extensão em casa, né, com a criança, também você aumentar o valor da sua consulta, né, enfim, e claro, né, aumentar também a demanda dos seus atendimentos, né, da sua agenda, ser indicada pelos pais, pelas famílias e pelas escolas. Então, assim, gente, são ciclos evolutivos que vão acontecendo na nossa carreira para que chegue um dia em que nós, né, possamos dizer que realmente nós nos tornamos profissionais com reconhecimento, tá? E aí que esses ciclos evolutivos, eles têm um papel muito fundamental em tudo isso, né? Então eu sempre falo para vocês que esses ciclos evolutivos, eles são o quê? Você fazer diagnósticos extremamente corretos e certeiros, para que a partir desse diagnóstico você faça um plano de intervenção altamente eficaz, né, baseado especificamente naquelas dificuldades que você conseguiu levantar, né, as hipóteses que você levantou na avaliação. E aí, obtendo resultados específicos, né, e como eu digo assim, com resultados mensuráveis, né, no sentido de que você possa apresentar esses resultados, não somente ficar ali na subjetividade, falando para o pai e para a mãe que o filho evoluiu, mas não trazer detalhes mensuráveis em relação a isso, né. A partir do momento que você apresenta esses resultados, é fato que esses ciclos evolutivos aí de indicação, de escolas, de famílias e aumento de demanda de trabalho, de consultas, aumento do valor e até a partir daí você sendo uma autoridade, as famílias acabam acatando muito mais o que você sugere, né? Então esses ciclos eles acontecem para que a gente trace esse caminho, né, rumo ao reconhecimento na nossa carreira. Agora, se você entendeu o que eu falei aqui desde o começo, é fato que esse ciclo se inicia no diagnóstico, né? Na avaliação psicopedagógica. E aqui, especificamente, como nas minhas redes sociais eu falo sobre o diagnóstico operatório, né? Que é realizado com as provas piagetianas, por conta da epistemologia genética de Jean Piaget, é fato que eu posso dizer para vocês que esse ciclo se inicia, então, com a aplicação correta dessas provas, né? Então, o que acontece, sabe? Eu vejo muito hoje, já postei alguns desabafos, inclusive na internet, sobre vídeos que eu vejo de profissionais ensinando, né, a aplicação das provas de uma forma totalmente errada, totalmente equivocada. Vi profissionais oferecendo manuais gratuitos com erro de título de prova para começar, quanto mais, né, os raciocínios, realmente os processos elementares ali necessários, né, para que você consiga aplicar as provas de uma forma satisfatória e que realmente tenham, né, esse diagnóstico muito bem feito. E aí que esse diagnóstico de operatório, no sentido que ele é um diagnóstico cognitivo, né, não é o diagnóstico, não é a avaliação afetiva que eu tô falando aqui, não é exame motor, não é técnica projetiva, né, eu tô falando de avaliação cognitiva, ou seja, que nível cognitivo que aquela criança se encontra, né, se aquilo está condizente com o que é esperado para a idade dela, para a idade cronológica, né? Então, é como eu sempre falo, a epistemologia genética de Jean Piaget foi uma pesquisa que durou 35 anos, tem uma história muito complexa, linda e uma biografia, né, de Piaget muito forte em relação a essa necessidade que ele tinha de estudar a inteligência das crianças. E é fato que durante 35 anos ele se dedicou para essa pesquisa, né? E no começo ele fez isso de uma forma um pouco mais, vamos dizer assim, caseira, porque ele realmente teve alguns insights ali com as filhas dele, mas o fato é que a quarta etapa dessa pesquisa, ela foi feita na Universidade de Genebra, na Suíça, né? E a equipe que fez essa pesquisa e que chegou aí às provas que nós temos hoje, que naquela época nem era com esse intuito de avaliar as crianças, era com o intuito de
pesquisar como as crianças pensavam, né, e não de avaliar aquelas crianças ali em específico. Essa pesquisa da epistemologia genética, ela tinha uma equipe de biólogos, lógicos, psicólogos, tem mais algumas matemáticos, tá? Então, assim, tinha muitas especialidades nessa equipe, né, que o Piaget conseguiu montar aí no fim, ali por volta de mais ou menos 1950, eu acredito que deve ter ido até 55, né? Então, essa pesquisa, ela foi a primeira etapa de tudo, né? Foi a partir dessa pesquisa de Piaget, foi a partir dessa vivência toda que a humanidade passou a olhar para a criança de uma forma diferente. A partir daí, o adulto, né, o homem, passou a entender como a inteligência da criança funciona, como a evolução cognitiva da criança funciona, né? Então nós descobrimos que é através do mundo material, do mundo concreto, que a criança passa a desenvolver o seu cognitivo, no sentido de que ela vai fazendo relações entre um objeto e outro, né? O que são essas relações? Relações de comparações de tamanho, de perceber classes, né? De perceber, enfim, quando coloca 2 que aumenta a quantidade, né? 2, 3, então essas relações, assim, noções espaciais, né? Que Piaget menciona, por exemplo, que o bebê começa a perceber noções espaciais a partir do que ele entende que está dentro da boca dele ali, ele consegue perceber que aquilo ali tem um tamanho, aquele espaço. Então, assim, é uma pesquisa muito completa, né, em relação ao processamento, aos processos mentais elementares, né, que são aqueles iniciais para que a inteligência aconteça, ocorra, né. E aí que depois, quando essa pesquisa chegou mais ou menos no fim, a filha de Piaget, ela começou a utilizar essas provas para realmente daí avaliar as outras crianças. Uma vez que a pesquisa já tinha sido concluída, ela poderia ser ousada em fazer isso. E foi aí que começou, que surgiu essa possibilidade de utilizar essas provas para realmente avaliar as outras crianças, já que aquelas ali já tinham dado toda uma validação sobre esses processos, né, e esses níveis cognitivos que o Piaget levantou. Então é fato que se hoje nós temos outros testes, outras formas de avaliar a cognição, elas surgiram da epistemologia genética, né? A epistemologia genética, ela é o começo de tudo e ela é a base de tudo, né? Então o que acontece? Por que eu tô falando tudo isso para vocês? Porque essa semana foi uma semana muito especial, assim, no sentido de que eu fiz muita supervisão com as minhas alunas, foi bem gostoso, eu fiz alguns encontros, inclusive individuais, por conta de um quadro até que eu tô colocando em prática, que eu quero trazer para as outras, né, profissionais e colegas que estão nas minhas redes sociais. Eu quero que elas possam ter acesso realmente como que funciona essa experiência de supervisão comigo, né? E aí as minhas alunas sabem que esses vídeos serão postados e elas têm essa oportunidade de ter um momento somente comigo, né? Enfim, então essa semana foi muito importante porque várias alunas me perguntaram sobre será, Michele, que eu preciso de prova operatória para avaliar uma criança? Será que eu preciso? Uma delas me perguntou, qual é a teoria do conhecimento que você acha que eu preciso estudar? Quais são as teorias do conhecimento que você acha que eu devo me dedicar agora nesse momento, né? A outra falou assim, Michele, eu tô perdida nessas provas piagetianas, aonde que eu marco X aqui para analisar, né? Então, assim, tudo isso para mim foi uma forma muito bacana de trazer para vocês esse conteúdo de hoje, que é exatamente para mostrar qual é o valor das provas piagetianas, para que elas servem e se elas são realmente essenciais para uma pessoa, né, que vive no século XXI e que tem já as outras formas de avaliação, né? Então são testes, tem a neuropsicopedagogia também traz muitas formas, né, de avaliar essa parte cognitiva. Então, precisa aplicar a prova piagetiana? Precisa saber de epistemologia genética? Então, tudo isso eu tô trazendo para vocês aqui hoje para realmente, né, a gente aprofundar esse tema. Então, olha só, pessoal, se eu tô falando que a epistemologia genética foi a base, né, foi onde tudo começou, é fato que
os testes cognitivos que vieram depois derivaram da epistemologia genética. Ah, Michele, mas tem um teste que eu conheço que não tem nada a ver com o que o Piaget fala. Mas você pode ter certeza que para chegar nesse teste, né, a humanidade precisou entender os processos mentais que o Piaget trouxe. E quais que eram esses processos mentais que o Piaget trouxe? Por exemplo, correspondência, que depois vai virar conservação. A correspondência, ele dizia que a criança evoluía em seu processo mental muito parecido com a forma que o homem evoluiu ao longo da humanidade. Então, se lá atrás, os nossos antepassados, quando eles não tinham ainda o número no sentido do símbolo, eles colocavam lá uma pedrinha para cada ovelha, para acompanhar, né, e controlar as ovelhas que eles tinham. Então, para cada pedrinha, uma ovelha. Se tivesse sobrando uma pedrinha aqui, tava faltando uma ovelha. Então, essa ovelha tinha fugido, alguém roubou, enfim, né? E isso é correspondência. Eles faziam a correspondência de uma pedrinha para cada ovelha. E aí que o Piaget diz que, à medida que os milhares de anos foram se passando, a humanidade foi, né, ensinando e promovendo a aprendizagem das crianças para que elas tivessem esse entendimento que já tinha sido conquistado lá atrás, né? Então o Piaget diz, por exemplo, que a criança tem ali em alguns anos um conhecimento que a humanidade teve em milhares de anos, né? E aí por que eu tô falando tudo isso para você? Para te dizer que esses processos alimentares que o Piaget trouxe, eles são a base que vão derivar de todos os outros, né? Então, se eu tô falando de noção de espaço, se eu tô falando de noção de quantidade, se eu tô falando de noção de líquido, se eu tô falando de classificação, de seriação, é porque são os processos de tempo, né? É porque são os processos elementares que realmente são a base que vão fundamentar todos os outros, né? Então não existe um teste que não seja derivado da teoria da epistemologia genética, por mais que isso tenha, de uma forma não visual para nós, não tenha ligação, né? Muitas vezes a gente pode achar que não tem essa ligação, mas tem, porque quem descobriu os processos mentais elementares foi o Piaget, foi a epistemologia genética, tá? Então o que acontece, né? Agora já vou partir aqui para a segunda questão, né, que é no caso precisamos, então, das provas operatórias. Se você é uma neuropsicopedagoga e você tem acesso a todos os testes mais modernos que você pode ter acesso, né, precisamos das provas operatórias? Então, aí entra numa questão que eu gosto muito de dizer sobre você ser autônomo, né, um profissional autônomo e crítico ou não. Né? É mais ou menos como se você fosse fazer um estudo com uma apostila e depois fazer uma prova marcando X, do que você fazer um estudo com um livro e depois você escrever um texto, né? Às vezes acontece que a gente prefere a apostila porque ela é mais objetiva, mais prática, e acontece também, né? Você vai lá, você responde e o aprendizado está feito. Agora o livro, ele é a base que vai te fazer ser crítico, que vai te fazer ser autônomo, né? No sentido de que se você depois pegar uma apostila, você pode usar essa apostila para revisar, mas você vai ter essa noção de que aquele conteúdo tá legal ou não tá, né? Então assim, você vai falar, epa, mas peraí, eu li lá no livro, que tem muito mais conteúdo que a apostila, que isso aqui não é bem assim, né? Eu penso diferente. Então, ser crítico, né? Ter essa autonomia de ser crítico, né? E eu acho, então, que nenhum profissional poderia, nessa vida, passar, né, por um atendimento clínico, por uma vida aí de psicopedagogo ou de neuropsicopedagogo, sem ter esse entendimento da epistemologia genética. E o que acontece é que, muitas vezes, eu já cheguei a ver, né, enfim, depoimento das minhas alunas falando que elas não tiveram nem aprendizagem no curso sobre como aplicar provas piagetianas, né? Então eu acho isso muito grave e muito sério, porque, mais uma vez, você está aprendendo a aplicar um teste que você está marcando X do lado e você não tem esse caráter crítico para saber se esse teste é legal ou não é, se ele funciona ou não funciona. E eu não estou nem falando de validação aqui, estou falando do que você vai usar lá no seu atendimento. Ai, eu gostei desse teste? Não, por que você não gostou? Qual que é o motivo pelo qual você não gostou? Ah, porque eu acho que aqui essa pergunta induz ao erro, porque eu acho que isso daqui é inadequado para o contexto, né? Eu gosto muito de contar uma história, até na realidade eu nunca tinha contado essa história, eu contei essa semana para uma aluna porque eu lembrei disso. Teve uma época que eu comecei a receber adolescentes para orientação vocacional.
E aí eu, né, fiquei naquela dúvida, meu Deus, ai, faço ou não faço esse trabalho? Porque, enfim, não era muito minha área, assim, eu já tinha um tempo de atendimento e eu não era especialista naquilo, eu já tinha tido toda um outro viés da minha carreira ali, mas enfim, né, estavam vindo vários atendimentos e eu falei, não, vou superar esse desafio, né. E a primeira coisa que eu fiz, né, foi comprar livros para me atualizar no sentido, né, dos conteúdos, do que faz uma pessoa realmente conseguir se autoconhecer, né, para conseguir decidir o que ela quer cursar na faculdade, no curso, enfim. E aí eu comprei um teste, né? Comprei um teste que era permitido para pedagogas também, né, e além das psicólogas. Enfim, e tal, chegou o teste, paguei caro no teste. E aí o teste tinha lá algumas opções de profissão, como por exemplo, almoxarife. Gente, almoxarife. Daí qual que era a outra? Tinha almoxarife de almoxarifado, então assim, de lidar com o estoque. As crianças não sabiam, os adolescentes não sabiam o que era almoxarife, né? Eles falavam assim, mas isso mas para guardar as coisas, mas, né? Mas para que tem estoque de coisa numa empresa? Sim, né? Porque para eles não tinha sentido ter um estoque ali de caneta, enfim, de uma empresa, né? Ué, mas hoje em dia nem se duvidar nem usa mais tanto caneta numa empresa por conta que a gente faz tudo na tecnologia. Enfim, gente, o que eu quero dizer para vocês é que o contexto estava tão defasado e essa é um exemplo só. Tinham profissões ali que eram absurdas, que envolviam rádio. Olha, eu falei assim, gente, se eu tivesse pegado esse dinheiro e comprado mais um livro, né, tinha sido muito mais produtivo. Porque daí com os livros que eu comprei, porque eu comprei alguns livros junto com o teste, eu mesma, né, fiz o meu protocolo de orientação, né, de orientação ali para aqueles adolescentes, para eles se autoconhecerem, descobrirem o que eles queriam naquele momento. E acabou sendo muito mais produtivo, né? Deu tudo certo. Depois isso até se tornou uma prática que eu tive que, enfim, né? Chegou um momento que eu tive que tomar essa decisão de parar de fazer isso, porque estavam entrando tantos adolescentes e eu sempre fui, né, muito criteriosa de que eu ia voltar para a infância e tudo mais. Então, fato é que esse é um exemplo muito forte que eu vejo assim, de por que eu não confiei no meu conhecimento, na minha criticidade, né? Hoje, se eu vou fazer uma orientação vocacional com um adolescente, eu vou começar perguntando para ele se ele quer fazer faculdade. Você quer estudar na universidade? Não é nem assim qual curso você vai fazer. Então, vocês percebem isso, né? O quanto nós temos que ter bases, o quanto nós temos que ter suporte, teoria no sentido de base, sempre são bases, para que você possa ser crítica em relação aos materiais que você vai ter ali e vai aplicar. Então não é que você não vai mais aplicar testes validados e que você só vai realmente ali assinalar. Não tem problema nenhum nisso. Eu jamais seria hipócrita de chegar aqui e dizer que não use testes validados, testes prontos, porque não, jamais. Eu acho que a evolução do ser humano, né, toda e qualquer produção, né, intelectual do ser humano, ela tá aí pra gente evoluir e realmente, se eu tiver um teste pronto ali que me faça fazer uma avaliação mais rápida, economizar o tempo daquela consulta, né, seja lá o que for, eu posso aplicar. Eu especificamente, Michele, nunca apliquei. Tá? Eu sempre fiz as minhas avaliações, sempre foram feitas com provas piagetianas. Teve, acho que 2 ou 3 casos em que eu utilizei outros testes cognitivos que eu precisei por conta das necessidades especiais que aqueles aprendizes tinham, mas foram poucas vezes. A grande maioria, eu digo para vocês, olha, desde daltonismo, tá? Déficit de atenção, autismo, altas habilidades, deficiência intelectual, tudo eu apliquei ao longo da minha carreira com provas piagetianas, tá? E, como eu já contei para vocês diversas vezes, eu tive alguns marcos na minha carreira em que eu fui colocada em xeque e que as minhas avaliações foram comparadas a avaliações de neuropsicólogas que tinham aplicado o VISC, né, que é um teste, uma escala de inteligência infantil. Caso você não saiba, o VISC é um teste muito famoso, né, dentro da psicologia, que é uma escala para medir inteligência infantil. Então,
como eu já contei essa história, né, a minha avaliação bateu e daí por isso também eu fui muito indicada por uma escola aqui de Curitiba, muito famosa, porque eles perceberam que a minha avaliação estava muito correta. Depois teve o caso das altas habilidades, né, que eu fiz algumas avaliações em consultório e depois essas mães foram para um instituto muito famoso que tem aqui também e eles perceberam que a minha avaliação bateu. Então, começou a se criar esse ciclo, né, de comunicação entre as pessoas, no sentido de que eu tinha uma avaliação muito correta, e pronto, e é isso, é prova social, é boca a boca, e eu comecei ali na minha região conseguir, né, aumentar muito os meus atendimentos e, claro, consequentemente o valor da minha consulta, né, e sempre foi com provas piagetianas. Então, as provas piagetianas, elas suprem a necessidade de uma avaliação cognitiva? Sim, 100%, tá? Elas não suprem em quais casos? Uma criança que não tem oralidade, tá? Que não desenvolveu a fala, seja por alguma deficiência, no caso, por exemplo, um autismo severo, seja por conta de uma questão auditiva, uma deficiência auditiva muito severa, né? Que aí você vai realmente precisar de algum outro instrumento, porque as provas piagetianas, elas são as provas operatórias, né, que é no sentido de como o cérebro daquela criança opera, como que ela opera mentalmente, como que ela raciocina, são provas muito baseadas nas argumentações que as crianças te trazem, né? Então, se você percebe que essa criança tem um jeito de falar, que você consegue extrair dela o jeitinho que ela tá pensando, ok, você pode aplicar a prova piagetiana sem problemas, né? Porque ninguém tá dizendo aqui que a criança vai ter que falar, e tem aqui a mesma quantidade. Não, às vezes ela vai falar tem o mesmo tanto, ela vai falar, se fosse brigadeiro a gente estaria comendo igual. Enfim, aquele diálogo intuitivo da criança, né? Mas o fato é que a gente precisa que ela se comunique, né, de uma forma que ela traga seus argumentos, né? Então, vamos supor, se eu tenho uma criança, né, que utiliza a língua brasileira de sinais e um avaliador que também utiliza a língua brasileira de sinais, sim, é possível você aplicar a prova piagetiana sem problema nenhum, né? Entendem? Então, é nesse sentido que eu quero dizer. Agora, entramos também numa outra etapa, né, de análise aí de tudo isso que eu quero trazer para vocês, que é no sentido de as provas piagetianas são fáceis de serem aplicadas? E outra coisa, elas dão margem para o erro? Isso é uma coisa que eu escuto muito, muito mesmo. Me perguntam muito isso, né? Como eu falei, assim, que a minha aluna perguntou esses dias, Michelle, onde que eu marco o X aqui? Né? Ela tava assim, Michelle, eu tô desesperada, eu tô apaixonada pelas provas, eu tô amando o jeito que você ensina, mas eu quero saber onde que eu marco o X. E aí eu falei pra ela, não tem marcar X. Você vai anotar tudo, né, que aquela criança te falou, quais foram os argumentos dela, e aí você vai fazer análise, se ela trouxe argumentação suficiente para as consignas, para as perguntas que o avaliador faz, né, e que tem que ser feito de uma forma muito correta. Agora, o que acontece? Para esse avaliador, para esse terapeuta, para esse psicopedagogo, neuropsicopedagogo, ser um avaliador bom, eficiente, correto, ele tem que ter essa confiança, né, na hora de aplicar essas provas, por conta desse caráter um pouco mais aberto e subjetivo. É óbvio que esse profissional tem que estar muito bem capacitado. E isso é muito mais do que estar capacitado ali no protocolo de aplicação. É porque esse profissional ele tem que entender a base da prova. Porque, como eu falei, se a criança trouxer um argumento, às vezes ela vai dar um exemplo de alguma coisa que aconteceu na vida dela, mas que você entenda que ela tá te trazendo um argumento, por exemplo, de identidade, de compensação, de reversibilidade, você vai bater o martelo na tua avaliação que ela entendeu, né? Seja qual for o vocabulário dela. Então, você tem que ter a base muito bem fundamentada, você tem que ter todo o conhecimento possível relacionado aos processos mentais elementares, que são esses processos que o Piaget traz, né? Noção de medição de espaço, noção de seriação, classificação, conservação dos elementos, de líquido, de massa, enfim, de superfície, né? E se você não tiver essa base, você vai falhar na hora que você for fazer a aplicação das provas, tá? Então, isso é fato. Aí você pode estar se pensando, né?
Ai, mas eu não vou então me meter nessa, porque eu preciso de tempo para estudar, eu não tenho tempo para estudar, eu não tenho dinheiro e tudo mais. E aí eu digo para você, né, como eu já falei no início desse vídeo, o que você quer enquanto profissional, se você quer ser só uma pessoa que cumpre protocolos, ou se você quer ser um profissional altamente crítico, né, e ter esse olhar, né, esse olhar mesmo de um ser pensante em relação àquela criança, né, aquele aprendiz que você está fazendo a avaliação, ou se você quer somente, né, entregar o resultado. Não tem nada de errado com quem não quer ser crítico, com quem não quer ser pensante. Eu só acho que isso não é o perfil do psicopedagogo e nem do neuro, né? Até hoje eu não conheci nenhuma psicopedagoga que não fosse crítica e que não fosse pensante. Então, as provas piagetianas, elas têm uma abertura para isso, né? Como eu mencionei para vocês, por exemplo, quando eu fiz esse diagnóstico eram dois meninos gêmeos de 9 anos, tá? E eles, enfim, né, a gente começou ali eu comecei a fazer o diagnóstico operatório com eles e eu comecei a perceber essa dificuldade mesmo de relacionar algumas cores. E aí, né, me levantou uma luz, assim, até porque como era muito interessante, porque como eles eram gêmeos, eles tinham como que eu vou dizer, uma conduta muito parecida um com o outro, era algo realmente muito forte, né, e os gêmeos têm isso. Chegou num nível até que eu tive que pedir pra mãe pra gente alterar os horários, porque atender um depois do outro não dava certo, eu precisava ter uma lacuna de tempo entre um e o outro, porque eles tinham uma conduta muito parecida, e aquilo ia me causando uma confusão mental, assim. Então foi uma experiência muito legal essa. Mas o fato é que tudo que um teve de dificuldade em relação à resposta de cores, o outro também teve. E aí eu fui, né, fazer uma pesquisa, o que era possível ser feito ali, um teste, não sei se a palavra certa seria essa de caseiro, né, mas um teste mais possível de ser aplicado por alguém que não é um oftalmologista. E fiz ali um teste que agora eu não lembro o nome, tá, faz tempo, então se alguém tiver uma curiosidade aí eu posso pesquisar depois nos meus arquivos e trazer para vocês. E aí, quando eu encaminhei para a família teve uma resistência muito grande, inclusive de aceitar, mas no final das contas eles foram fazer o teste com a oftalmo e realmente, né, veio esse diagnóstico dessa questão do daltonismo. E aí que essa família, mais uma vez, né, teve essa noção, assim, da importância desse olhar psicopedagógico, porque eu tava avaliando questões cognitivas, só faltou eles falarem, não se meta, né, você não é chamada, né, só faltou eles falarem isso pra mim. Agora veja a importância de uma criança, se você não sabe que ela tem essa questão, né, dessa alteração de cores. Gente, uma criança de 9 anos, eles estavam 4º ano provavelmente, e é óbvio que tem análise de gráficos, é óbvio que tem análise de geografia, mapas, enfim. Então, assim, cores pode fazer uma alteração muito grande no raciocínio lógico ali, né? Enfim, essa classificação voltada para as cores e tudo mais. E então o que eu quero dizer é isso, tá? As provas piagetianas, elas têm uma abertura muito interessante para que o profissional seja crítico e que ele não fique só voltado para aqueles processos ali que são o objetivo maior, né, da avaliação cognitiva. Mas tem muitas outras possibilidades de serem avaliadas, né? Quando eu disse para vocês, por exemplo, que eu fiz uma avaliação muito forte também, que foi um marco da minha carreira em relação às altas habilidades, tá acabando a bateria do meu telefone. Eu fiz avaliação com uma criança de 4 anos. E o vocabulário dele não era algo como, por mais que ele tivesse uma habilidade muito maior do que o esperado para a idade dele, o vocabulário dele não era condizente com o vocabulário de uma criança de 8 anos, né? E que inclusive foi a diferença que apareceu ali na avaliação cognitiva. Então eu precisei fazer, né, toda uma análise do vocabulário dele, da forma com que ele estava querendo me passar todo aquele conteúdo. Aplicar as provas foi um desafio muito grande, porque uma criança de 4 anos tem um tempo de concentração muito menor, tem um interesse, né, na atividade muito menor. Então, assim, imagine, foi um desafio imenso, né? E depois também foi muito legal, porque foi comprovada toda essa avaliação, como eu falei para vocês, em relação, né, a um instituto, né, muito famoso aqui em Curitiba. Mas é isso, né? É você poder ter essa criticidade, essa autonomia e esse olhar
tá? Pro seu aprendente. Então eu digo que se eu tivesse que trabalhar somente com testes padronizados, eu iria estar, é como se estivesse me tirando um pedaço de mim, a metade da Michelle tá saindo, porque eu não sou só uma avaliadora, eu sou um ser pensante, eu sou uma aprendente também, que me coloco no papel do outro, que me coloco, que olho para além daquilo que pode ser visto. Essa é uma frase linda da Laura Montserrat Barbosa, que é uma das minhas mestres aqui em Curitiba. Ela diz isso, o psicopedagogo ele tem que olhar para além do que ele está vendo. Ele tem que olhar e enxergar aquilo que não é visto, né? Ele tem que olhar para além do óbvio. Então, como que eu vou fazer isso de olhar para além do óbvio se eu estiver fazendo um teste fechadinho, né? Tá? Não tem nada de errado com o teste fechado. Você vai precisar dele em alguns momentos, mas é muito importante que você tenha a base, que é a epistemologia genética, que te ensina a avaliar na raiz, né, os processos mentais das crianças. E aí eu gosto também de mencionar que algo que eu percebo, por exemplo, aqui na minha formação, foi muito forte isso, e aí também esses dias uma aluna me perguntou, por que você acha que eu não tive nem citaram essas provas, por exemplo, né, enfim, na minha pós-graduação, e aí você teve isso de uma forma tão forte, né? E o fato é que o estudioso que trouxe a psicopedagogia para o Brasil, porque a psicopedagogia ela surgiu na Espanha, tá? Enfim, alguns médicos que sentiam essa necessidade de ter um profissional que olhasse para a aprendizagem de uma forma diferente do ensino, né? Que olhasse para o ser humano realmente, né? Que olhasse para aquele ser, como que a aprendizagem se processava no ser. E aí, a partir disso, né, de um movimento que surgiu na Espanha, na Europa, a Argentina teve uma influência muito grande, né, e um dos teóricos, dos estudiosos, e que hoje que a gente considera o pai da psicopedagogia, é o Jorge Visca, né, e o Jorge Visca, enfim, idealizou uma teoria que ele chamou de epistemologia convergente, ou seja, epistemologia significa como a inteligência ocorre, como a aprendizagem ocorre, como a inteligência surge, né? Como o conhecimento se processa no ser humano. E quando ele fala convergente, significa que ele convergiu três outras teorias, tá? Que uma delas é a parte efetiva, que a gente leva muito em consideração no momento em que a criança está aprendendo, e para isso ele se baseou na psicanálise e também na psicologia social de Pichon-Rivière, no sentido de que todo ser é social, nenhum ser vai aprender sem ter seu comportamento social, sem ter a sua conduta social. E aí, obviamente, na epistemologia genética de Jean Piaget. Então, essas três bases, elas são a raiz da epistemologia convergente, que é do Jorge Visca. E o que aconteceu? O Jorge Visca, quando ele trouxe para o Brasil a psicopedagogia, ele fundou alguns centros, tá, no Brasil, e um deles, foram 4, tá, foi em Salvador, São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba, tá. Então, o que aconteceu? Ele teve aqui, né, não sei, eu falei uma, mas eu não sei quantas turmas ele teve, de formação mesmo aqui em Curitiba, né, da psicopedagogia. E muitas alunas dele ainda, né, são psicopedagogas extremamente renomadas e são professoras nossas aqui, né. Então, assim, eu tenho muito orgulho, inclusive, disso, no sentido de que, orgulho não, eu tenho muita gratidão, né, de ter acesso a essas pessoas, essas minhas mentoras, minhas professoras que trouxeram esses ensinamentos para a nossa realidade, né? Então, uma das hipóteses que eu levanto é essa, né? Que isso foi se perdendo ao longo da história, né? Essa necessidade, a raiz disso foi se perdendo por conta, né, de um país muito grande, do tempo ir passando, mas principalmente por conta de que eu acredito, né? Agora eu vou ser muito crítica aqui, eu tenho certeza que algumas pessoas podem não gostar do que eu vou falar, mas eu acho que as faculdades levam muito para o lado comercial, né? Então, vão oferecer para os alunos aquilo que elas acham que pode ser mais atrativo e não necessariamente o que é mais profundo, não necessariamente o que é mais base, né? E aí gera essa questão de profissionais que não têm as bases, que não têm criticidade, que não têm esse embasamento teórico para
ter autonomia, né, no momento que vai atender. Então, para você ter essa autonomia de olhar para além do ser humano, de olhar a função executiva da criança, porque no momento em que você está aplicando a prova, tem muitos materiais para ela manusear, como que ela se organiza, como que ela se planeja, né? São muitos detalhes que são possíveis de serem percebidos no momento em que você está aplicando uma prova piagetiana. Tanto que eu brinco, né? Eu sempre falei isso para os pais, assim, no sentido de que quando a gente está aplicando a prova, você tem 4 mãos ali, 5 olhos, né? Porque você tá aqui, eu usava até o notebook, inclusive, nesse momento, porque eu não dava, né, o meu raciocínio funcionava melhor na escrita ali rápida, para poder anotar tudo que eu conseguia e dar atenção para a criança e não perder, né, aquele acolhimento da criança, porque é muito importante a criança estar ali sentindo que você está presente. E anotando, enfim, né, e fazendo análise e anotando o que eu estava pensando em relação a tudo aquilo, e anotando frases das crianças. Então, é fato que é um trabalho árduo, ninguém está dizendo aqui que é fácil, né? Ninguém está dizendo aqui que você vai aplicar a prova piagetiana da noite pro dia. Tanto não é típico que tem inúmeros vídeos no YouTube, nas redes sociais, e a grande maioria deles, eu diria 95% deles, estão errados. Eu, sinceramente, até hoje não vi um vídeo que tivesse 100% certo, tá? Dos vídeos que estão fáceis, né, assim, o acesso no YouTube, todos que eu vi estavam errados. Então, por exemplo, profissionais que não sabem o raciocínio, elas induzem a criança ao erro. Por exemplo, nós temos provas de conservação. E nessas provas de conservação a gente coloca a mesma quantidade, seja de elementos ali, de objetos, seja de líquido, seja de massinha, né, no caso a matéria, a gente avalia a matéria, mas a gente usa massinha, e enfim, seja de uma superfície e tal. E aí a criança tem que descobrir se a gente modifica o formato, se ela aumenta a quantidade ou não. Mas a questão é que vai ter sempre a mesma quantidade, né? Só em um caso que não, mas nas outras vai ter a mesma quantidade. E aí que nós temos que perguntar para a criança, nós temos que dar todas as possibilidades quando a gente pergunta, né? Então a gente pergunta, você acha que aqui tem mais, tem menos ou tem a mesma quantidade, certo? Então você deu 3 alternativas para a criança, uma delas é a correta. O que eu vejo são profissionais que só perguntam aonde tem mais, sendo que não tem mais, tem a mesma quantidade. Então você induz a criança ao erro, né? Outra forma de errar na prova piagetiana é que nós utilizamos contra-argumentações. Então, cada vez que você faz uma pergunta, uma consigna para a criança, você contra-argumenta a resposta dela. Então, se ela acertou, você contra-argumenta falando, mas será que não está errado, né? Se ela fala a resposta errada, você fala, mas será? Olha aqui, né? Vamos ver bem se não tem o mesmo tanto e tal. E essa contra-argumentação, ela tem uma técnica, né, para ser feita de uma forma que você consiga realmente extrair essa segurança da criança no que ela está te respondendo, mas também não pode ser de uma forma tão incisiva a ponto da criança se sentir acuada e não trazer a resposta, né? Então, inclusive, uma das estratégias é você utilizar uma terceira pessoa, né, imaginária. Uma criança da idade da mesma que você está avaliando, que veio em outro momento, e ela me disse que não era bem assim. O que você acha disso, né? Então a gente utiliza essas técnicas para contra-argumentar. E como que você vai fazer isso se você não tem a técnica, né? Então o que eu vejo muitas profissionais fazerem é não terem a contra-argumentação. Elas aplicam e na primeira resposta que a criança dá, elas fecham e acabou o teste, acabou a prova. Sendo que na origem da prova sempre foi baseada na argumentação, na contra-argumentação, nas respostas que as crianças dão. Então você não pode se acalmar, se aquietar e se saciar com uma primeira resposta que a criança te dá. Você tem que perguntar aquilo várias vezes de jeitos diferentes, até que vai chegar um momento em que você vai ter a certeza absoluta de que aquela criança está com o raciocínio muito bem estabelecido em relação àquilo que você perguntou. E é fato que eu vejo muitas profissionais sem fazerem essas perguntas. Elas perguntam uma vez, a criança respondeu, pronto, né? Então você pode tanto induzir a criança ao erro, como você pode fazer uma avaliação e dizer que ela estava operando, né, cognitivamente de acordo com o esperado, sendo que ela nem te deu outro argumento. Se você contra-argumentasse, ela já ia dizer, não, acho que tem mais, né? Então, assim, pessoal, é muito sério, né, essa questão das provas piagetianas. Mas
elas são necessárias, elas são essenciais, elas são a base e são elas que vão fazer com que os profissionais tenham entendimento dos processos mentais e da base, né, da essência do pensamento, da construção do pensamento e da evolução das operações mentais, tá? Então elas são essenciais, elas são importantíssimas. E se você é um profissional que realmente tem o intuito de fazer a diferença na tua carreira e de ser um profissional sério, é importante que você tenha conhecimento, tá? Da epistemologia genética e das bases que regem uma avaliação cognitiva, tá bom? Qual que é a minha sugestão para você que ouviu tudo isso agora e falou assim, meu Deus, por onde que eu começo, né? Bom, é fato que o Jorge Visca tem seus livros, né, que ensinam a aplicar as provas. Ai, desculpa, gente. Ele tem os livros, né? E aí eu já te digo, não aceite manuais, não aceite vídeos superficiais. Vai atrás, né, das pesquisas sobre os testes que você está aplicando no seu consultório, para ver qual é a origem desse teste, para ver, né, quem inventou e da onde que veio esse inventor, né? Então, por exemplo, não é qualquer pesquisa, não é qualquer artigo que você vai achar que tá certo. Não é só porque tá certo, não é só porque tá escrito que tá certo. E também não é qualquer livro que vai estar certo. Como que você vai conseguir filtrar essas informações? Então veja, por exemplo, de instituições, né, públicas que, por exemplo, financiam as pesquisas e que são muito rigorosas, por exemplo, a CAPES, né? Então é fato que se você for pegar lá um banco de teses da USP ou de uma universidade federal, ela vai ter passado por um critério ali de análise. Enfim, outras universidades que você saiba que sejam tradicionais e que tenham realmente um caráter muito sério, né? Mas a CAPES é uma ótima forma de você se basear, né? Então, por exemplo, o Cielo, que é um site que tem artigos científicos, enfim, né? Sempre esteja com a luzinha acesa, assim, né? E se isso que eu tô aplicando, qual é a origem, da onde que vem e por que que eu tenho que aceitar esse protocolo aqui, né? E quando você for realmente querer aprender a utilizar provas piagetianas, vá na fonte que são os livros do Jorge Visca, porque ele compilou as provas piagetianas. O que acontece? O Piaget, ele postou... A gente hoje em dia posta, né? Naquela época ele escreveu os livros. Só que foram muitos livros, né? E aí alguém depois precisou compilar isso, né? E trazer isso de uma forma didática pra gente aplicar. E foi o Jorge Visca que fez isso, né? Então, por isso da importância do Jorge Visca e por isso a importância de você ir na fonte, que são os livros dele. E uma coisa que eu acho muito interessante é que a própria Simone Kalberg, que é a presidente da nossa associação brasileira aqui da Seção Paraná, né? Ela fez a tradução de um manual quando elas estavam trazendo todos esses materiais, né? Da Argentina para o Brasil e fazendo tradução de vários materiais. Então, assim, elas fizeram muitas traduções. A Simone Kalberg fez a tradução de um manual que na época era o que tinha, como ela mesma falou esses dias numa live, e ela mesma fez a tradução. E hoje em dia ela não indica mais o uso desse manual, tá? Inclusive eu tenho esse manual, eu usei ele por um tempo, mas o fato é que hoje eu também não uso mais, eu vou direto no livro, na fonte, tá? De quem fez, né, a compilação de todas essas provas pra gente aplicar no âmbito clínico, tá bom? Então, assim, é nesse sentido que eu falo, não vai em manuais, não vai em materiais gratuitos que são dados na internet, não vai em qualquer vídeo do Facebook, do Instagram, do YouTube, tá? Obviamente, você vai procurar conteúdo nas redes sociais, mas você vai sempre buscar validação científica para tudo isso, né? Tá? Então é isso, gente. Procurem essas bases e quando vocês forem querer aprender a aplicar as provas piagetianas, vocês comprem os 2 livros do Jorge Visca, né? Que tem a parte 1 e a parte 2, que a parte 2, no caso, é para um pensamento formal, de adulto, abstrato, dedutivo. Então, né, já não é especificamente o que eu estou trabalhando nos conteúdos que eu posto na minha rede social. Eu sou muito criteriosa que eu faço uma avaliação e penso muito nas crianças
para as crianças que têm que atingir o operatório concreto, né? Que têm que chegar no operatório concreto, ou seja, que são mais ou menos crianças aí entre 2 e 8 anos, mais ou menos. Aliás, essa idade da aplicação das provas piagetianas, eu vou fazer uma outra aula para vocês de aquecimento que vai falar só sobre isso. Quais são as idades, as provas e como que você se baseia em tudo isso, tá bom? Mas é isso, gente. Então, por hoje, procurem os originais, sejam críticos, procurem pesquisas científicas validadas, tá? E aprendam a base para que você possa sempre ser crítico no que vier pela frente, tá bom?